Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cidade Aberta, a sua TV do dia a dia. Uma TV que está na cidade desde 2011, que é conhecida pelo Canal 14. Fazendo um balanço de final de ano, olhamos a nossa listagem que estamos com 50 programas diferentes na nossa lista de programação. Por que 50 programas diferentes? Nós queremos para o nosso consumidor, que é você, farroupilhense, que tem um programa animal, um programa de carro, um programa de aventura, enfim, um programa de samba, um bate-papo de música clássica. Nós temos todo tipo de programação. Por isso que vocês nos prestigiam com essa audiência, e hoje estamos com uma posição muito boa, não só na TV como nas redes sociais. Estamos numa colocação, para vocês terem uma ideia, acima de TVs como TV Record de Porto Alegre. Isso não é para poucos, é porque a nossa equipe de Leandro e Lucas, a dupla LL, tem se virado nos 30 aqui, feito as principais manchetes de maneira que a gente mostre para vocês aquilo que a gente produz. E nós estamos com uma boa programação. Esse é um programa novo que se chama CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para ter qualidade de vida, precisa ser cidadão. E se não é cidadão, a gente vai ficar à revelia, como se diz, né? Então hoje nós trouxemos um cidadão aqui, um cidadão que é há muito comprometido com a cidade, que muitos nem sabiam que ele fazia tudo o que faz. Eu me considero gêmeos meu praticamente, para quem é mais antigo sabe quem foi Golbery do Couto e Silva. Foi a maior eminência parda do governo militar. O Golbery fazia o que queria e os militares aceitavam. Inclusive botou o Lula para dizer que tinha esquerda no Brasil. Esse foi o erro dele, mas faz parte, né? Então o Golbery trabalhava nos bastidores, armava as coisas, armava no bom sentido, fazia contato, interligava pessoas que precisavam falar, e esse cidadão aqui produz para a Farroupilha muita coisa que muita gente não sabe. Então eu quero apresentar para vocês um cidadão que vocês estão cansados de conhecer, mas não do jeito que nós vamos conversar hoje. Daniel Bump, obrigado por ter aceito o convite aos 24 do segundo tempo. Obrigado, Garcia. O que tu me diz dessa apresentação aí que eu fiz do Daniel Bump? Tu conhecia esse Daniel? Conheço ele muito bem, né? Já passei mais de 40 anos. Dani, quando as pessoas perguntam para ti assim, que tu tá numa reunião lá e tu vira íntimo do cara e tu abre o coração para ele, e o cara chega e pergunta para ti assim: mas ô Bump, tu que é um gaúcho aí, mas quem é o Daniel Bump? E aí, o que tu responde para ele? Bom, isso depende da situação que a gente está inserido naquele momento, né? O Daniel cidadão. Mas o que é? Eu sou uma pessoa, tu falaste uma palavra bastante importante, comprometida. Quando eu assumo alguma coisa, eu realmente assumo aquilo que eu vou fazer. Para mim, acaba tendo mais validade o que eu falo do que eu de fato escrevo, viu? Se eu tratar alguma coisa contigo, tu pode ter certeza que eu dificilmente vou mudar de opinião, ou mudar de opinião é salientar, né? Claro. Mas se eu assumir um compromisso contigo, pode ter certeza que eu vou cumprir, eu vou justificar. Se eu te disser que eu vou ouvir, eu vou ouvir. Se eu me atrasar, eu vou te comunicar que estou atrasado. E de fato sou uma pessoa aí com muita vontade, com muita garra, que acredita muito nas mudanças, numa vida melhor para todas as pessoas. Eu acredito que a gente não vive isolado, não existe como tu estar bem apenas contigo mesmo. É evidente que a gente tem que estar bem com a gente, tem que ter clareza, tem que cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos pensamentos. Sempre fui uma pessoa muito esportista, desde criança. Jogou no Juventude? Joguei futebol no Juventude até os juniores, sempre gostei muito do esporte, isso sempre fez parte da minha vida, porque além de fazer bem pro corpo, faz bem para nossa alma, para o nosso cérebro. É um momento que a gente consegue se distrair, e o esporte também precisa de muito foco, de muita tranquilidade naquele momento, e aprendi muito, viu? O esporte, essa convivência com as pessoas diferentes. Tu falaste dessa época do Juventude, né? Um momento bastante importante da minha vida. Fiquei lá 6 a 7 anos jogando futebol, convivendo com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de experiências diferentes. Isso faz a gente
acrescentar muito na nossa vida, e a gente sempre tem que respeitar os outros, viu? E uma das coisas que é bastante importante, criei muitos amigos nesse meio também. Um fato interessante que eu gostaria de ressaltar é que eu estudava na Escola Santa Cruz, lá em Nova Milano, até a 8ª série, e depois passei a fazer o 2º grau em Caxias, no Colégio Nossa Senhora do Carmo, aonde íamos de ônibus todos os dias, e lá tinha um colega meu que se chamava Rafael Baumgarten, que é ainda amigo meu, e ele era o lateral direito do Caxias. Olha só. E eu ponteiro esquerdo do Juventude. Se chegava... No time do colégio, nós defendíamos o mesmo time e jogávamos junto. Quando tinha Caju, ele era a pessoa que me marcava. Um grande amigo meu, depois ele acabou seguindo a carreira de jogador de futebol, jogou em vários clubes pelo Brasil, e até de vez em quando a gente acaba se encontrando. Isso é uma coisa que me marca muito, viu? Esse Canelada era igual. Exatamente, tu vê que no Caju a gente ali brigando, discutindo, acabava o jogo, éramos colegas de aula e ainda defendíamos o mesmo time. E é isso que é a vida, né? Às vezes a gente tem as divergências de ideias, não se compartilha de todos as coisas, né, os pensamentos iguais aos demais, mas isso nos faz acrescentar muito. E a coisa mais importante que tem é saber respeitar. E isso é uma coisa muito legal, um aprendizado que eu tive bastante grande com isso. Sou uma pessoa incessante com o conhecimento, né, com a troca de informações. Eu acredito muito no relacionamento das pessoas e nas informações que a gente tem nas trocas em grupo. É uma coisa que eu sempre levei adiante na minha vida. Nunca me omito de participar das coisas. Às vezes até tu vai numa palestra que ela não é tão boa, mas naquele momento é um momento de reflexão, de aprendizado, que acaba te fazendo ver as coisas de outra forma. Então isso é muito importante. Sempre gostei muito de viajar também, porque é uma coisa que te traz um conhecimento bastante grande. Isso faz parte da minha vida também, porque nós, desde a época que eu jogava futebol nas escolinhas, joguei aqui no DMD de Farroupilha, joguei depois no Ser Brasil, depois joguei no Juventude. A gente sempre viajou muito. Quando era nas escolinhas, ia aqui na região Nordeste, aqui para Vacaria, Flores da Cunha, mas enfim, a gente estava sempre trocando ideias, conversando com pessoas diferentes. Depois, quando a gente foi jogar no Juventude, aí sim, se viajava aí, fomos jogar taça lá em São Paulo. Então tu vai criando. Aprendeu ali o gosto pela viagem. Também, né? E o conhecimento, né? Tu vê coisas novas. Sim. Quando você viaja para outros países, por exemplo, tu vê outras culturas, vê outros conhecimentos. Essa é uma parte do conhecimento que eu considero ela muito importante. Muito comparativo, né? Exatamente. Quando eu estudava na Unicinos, por 2 momentos estudei no exterior também. Quanto tempo no exterior? Eu fiquei 2 meses na Inglaterra, num convênio que a Unicinos tinha com uma universidade lá de Londres, e depois tivemos também em Córdoba, na Universidade Século XXI, numa cadeira que a gente fez de administração de empresas. Então, esse conhecimento, ele é incessante, a gente nunca sabe, tu sempre quer aprender mais. E sempre participei de entidades também, né? Das entidades nossas aqui, estaduais e federais também, porque esse aprendizado, essa troca de informações, ela é muito importante. Muito importante para a gente crescer, para a gente conviver, para a gente trocar informações. Eu quero saber de ti assim, a gente sabe que o grupo BAMP, Que Delícia, etc., do qual tu participa, né? São grandes empresas hoje em vários segmentos, né? Mas tu começou a trabalhar com que idade? Eu sempre, desde pequeno, na verdade, eu já ia com meu pai. Pra Granja? Lá pra Granja, sempre... Com que idade tu te lembra? Olha, eu me lembro, com 10, 12 anos, eu já ia junto, e depois ali com 16, 17 anos, então eu comecei a ir direto. Já era fechado. E aí teve situação do seguinte,
Quando uma pessoa me diz que não tem tempo para fazer determinada coisa, ela me deixa, de certa forma, irritado no seguinte sentido. Nesse período, eu ia de manhã trabalhar na granja, quando eu tinha aí 17, 18, 19, 20 anos. De tarde eu ia treinar no Juventude e à noite eu ia para Unicinos estudar. Três coisas diferentes. Então, ficava aqui em Farroupilha, ia para Caxias treinar à tarde, pegava o ônibus, ia para São Leopoldo, e nos fins de semana, a gente sempre, um fim de semana, quando tinha campeonato, tu ficava aqui jogando em Caxias, ou ia para outras cidades, né? Então, eu sempre tive essa vida estritamente intensa, agitada, sempre com falta de tempo, mas procurando tempo para fazer as coisas que a gente gosta. E tu largou com que idade o futebol? Aí eu rompi os ligamentos do tornozelo, tive que ficar engessado, e aí fiz fisioterapia, então foi mais ou menos aí com uns 20, 21 anos, aí eu acabei optando, e aí eu continuei estudando, e aí eu já estava trabalhando lá na granja e todas essas situações, e aí acabei parando de jogar futebol. Mas com 21 anos? Por aí. Eu vou ter que resgatar certo, mas foi mais ou menos nessa idade. Então, tu nunca trabalhou fora do grupo? Nunca teve uma experiência em outra empresa? Não, sempre trabalhei no... Mas assim, tu por ser o filho do dono ali, ter jogando futebol, os caras não te tiravam, achando que tu era o boyzinho da empresa, não? Olha, isso... é o ponto de vista como tu vai administrar esse tipo de coisa. Eu nunca levou isso aí. Nunca tive problema com esse tipo de coisa. Sempre... Mas que tinha gozação, tinha às vezes, né? Olha, sempre tem alguma gozação, alguma coisa, mas eu nunca dei bola. Tem coisas que estão dentro da gente. Eu nunca me preocupei com coisas pequenas, assim, com discussões ou gozações desnecessárias. Isso eu sempre... E outra coisa que eu não carrego também é mágoa. Se alguém me falou alguma coisa, eu nem me lembro, viu? E é de fato, viu? Eu sou uma pessoa que normalmente eu olho para frente, e claro, a gente aprende com o passado, sabe das coisas que aconteceram. Não esquece, né? Tem uma memória muito boa, mas não me apego. Ontem eu fiz isso, ontem aconteceu aquilo. Não. Vamos pra frente que amanhã é outro dia, né? Meio copo vazio ou meio cheio, né? Exatamente. Então é mais ou menos nesse sentido que eu levo as coisas. E terminou a faculdade com que idade? Terminei a faculdade com 25. Novo, 24, né? 25 anos. E nesse período que tu foi para os dois países, tinha meio que idade? 22? Uma eu tinha 19, 20 anos, e depois tinha 22, 23 também. Não te lembra da BBC de Londres? Claro que lembro, BBC de Londres, nossa. BBC de Londres, eu não falei isso aqui ainda, eu acho, né, Lucas, né? Super famosa. A BBC de Londres, a RAI da Itália e a Deutsche Welle da Alemanha são as três maiores redes comunitárias do mundo. E no Brasil agora, nós temos a Com Brasil, na qual Farroupilha manda semanalmente um programa no mínimo, mas teve semana que nós já tínhamos 3 programas rodando no satélite, um alcance de 50 milhões de pessoas, né, Dani? Então nós estamos com um canhão na mão ainda que nós não estamos sabendo nem controlar o bicho, porque é grande, né? Isso acontece. E tu já era fluente em inglês ou foi lá dar uma... Não, eu estudava inglês aqui e escola... Tinha mais escola de inglês, então. É que na verdade quando você chega lá, sim, também estudava inglês aqui, e quando você chega lá você faz um teste do seu nível de inglês para ver em qual turma eles iriam te admitir. Então normalmente tu convive com pessoas do teu nível de inglês e pessoas do mundo inteiro. Na minha sala de aula tinha um rapaz da China, do Japão, da Rússia, da Polônia, da Holanda. Olha só. Então também um convívio bastante com pessoas de diversos locais do mundo. Salutar demais, né? Isso aí é troca de experiência. É uma troca de experiência bastante interessante. E no outro foi no Chile? Não, estivemos na Argentina. Numa universidade empresarial, então, focada justamente... numa cadeira, né? numa aula de administração, onde nós ficamos lá
praticamente 30 dias também, focado só nisso, de segunda a segunda, estudando e visitando empresas, e é onde tem a Arcor, onde tem uma fábrica da Renault, visitamos muitas empresas. A Arcor é mundial, né? Uma multinacional muito grande. Sim, né? uma grande fábrica de chocolates aí. Foi bastante interessante, viu? Um momento bem importante. Experiência boa, né? Muito boa, e você fica focado, porque tu tá só naquilo lá, de manhã, de tarde e de noite, só praticamente estudando. Intensivo, né? Intensivo. Com relação assim, tu participa muito da Asgab, da Fiesp, desses grandes entidades do Rio Grande do Sul, né? Como é que foi vocês ir para lá? Foi uma necessidade em função da empresa, né? Mas tu começou aí ou o pai já ia também? Não, na verdade eu sempre iniciei, eu já participava quando o pai ia e eu era criança, eu já ia junto, eu ia para Porto Alegre com ele, mas eu ia para comer o X na volta, para fazer o lanche, então eu sempre acabei convivendo. Claro. Daí depois eu comecei a participar e nunca mais saí, e precisa de gente nova e tu vai lá e nos representa em determinada situação, e a gente começa a gostar e ver da importância que isso tem, e como eu já vivia nesse meio, porque eu ia junto com o pai, eu já acabava conhecendo as pessoas, então eu sempre tive uma certa facilidade aí. Conhece os caras há tempo. Exatamente, aí fomos participando e participava em reuniões já com o governo, e isso sempre me deu um aprendizado bastante grande. Muito bem. Viu, amigos? Quando a gente tem assunto, né? Que nem o Dani tem, que fala... até agora, eu entrevistei uns 8, acho. Tu foi o que mais falou de quem é a pessoa. Isso é bom, isso é bom. E eu tenho certeza que os que estão nos ouvindo em casa não conhecem. Mas tem bem mais história. Com certeza. Tem umas que não dá nem para contar. Voltamos em seguida com mais CQV. Cidadania e qualidade de vida. Buscando uma cidade melhor para nós. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, amigos da TV Cidade, voltamos com CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para ter qualidade de vida, precisamos ser cidadão. E para ser cidadão, tem que se envolver nas coisas da cidade. Só cobrar no Face, só reclamar não adianta. Tem que entrar num partido, não precisa ser candidato. A partir do momento que a gente entra num partido, a gente tem a possibilidade de escolher quem serão os candidatos. Se reclamas hoje que elegemos aquele lá de Alagoas, me ajuda, Dani, o famoso lá de Alagoas, né? Renan Calheiros. O Vicentinho, esses caras aí. Mas, gente, dentro daquele partido tem 2 ou 3 pessoas. O Renan Calheiros é o dono do partido, então ele não deixa mais pessoas entrar. Por quê? Porque daí vão botar outros candidatos, ele perde a boquinha. Mas me disse um colega outro dia aqui, com toda a verdade, que tendo um Renan Calheiros lá, os caras ficam felizes, porque ele rouba mais fácil. Quer dizer, ele faz o dinheirama todo que ele pega lá para ele, mas ele traz muito dinheiro para Alagoas. Então as pessoas veem nele um benfeitor, porque antes ninguém fazia. Então ele é o coronel da vez, né? E infelizmente o Maluf criou essa regra do rouba mais fácil. O Dani nessa época não era nascido, né? Quando o Maluf fazia essas pontes, os viadutos, os piscinão, né? Dani, tu casou com que idade, mais ou menos? Uns 30 e poucos ali? 30 e poucos. Esses 30 e poucos já te cobravam, né? Cara, tu não vai casar, tá com 30 e vários aí, né?
Era muita festa, muito estudo, um pouco de tudo. Olha, eu acredito que tem coisas que elas não são pré-determinadas, que a gente tem que fazer no momento certo e com convicção, né? Claro. Então as coisas vão acontecendo meio que ao natural, são coisas que a gente não controla na vida, e quando chegou o momento correto de a gente encontrar a pessoa certa também, porque às vezes a gente vê pessoas, casou porque precisava, porque tinha pressão. Deu, né? Meu, a pessoa que casar esperando que a outra pessoa vai mudar porque casou, se tu não tá se dando bem na época já de namorado, tu não vai se dar bem depois. Esquece. E assim por diante, né? Então a gente respeita cada pessoa, mas tudo vem no momento certo, né? Então as coisas acontecem meio que naturalmente. E onde é que tu conheceu a Cris? Porra, conheci a Cris no estacionamento do Havana, em Caxias, Mas cara. bateu no carro, não? Não cheguei a bater no carro, mas quando nós chegamos juntos lá, daí eu já vi ela, já Aquela me morena interessei, bonita ali, tu... e aí fui atrás dela e fui conversando, fui indo, e depois de um tempo aí acabei pegando o telefone, ligando, nos encontramos, e aí foi, e estamos aí até hoje. E um namoro de quanto tempo? Olha, namoramos 6 anos. Bem maduro, né? Bem maduro. 6 anos e depois casamos. 6 anos, mas já deu super certo, né? 16 anos junto, quase tudo, 20 aí. Tudo tranquilo, tudo muito ótimo. tranquilo. E a família aumentou, tá feliz com 2019 por ter trazido esse presente, é maravilhoso. Tá, né? aí a Júlia e o Stefano. Que coisa boa, com 2 meses e um pouquinho, nasceram dia 6 de outubro. Que legal. Então aí já estão quase partindo para os 3 meses. Que tudo legal. sob controle, Muito tudo bem. ótimo. Então, o ano de 2019 para vocês foi um ano de muita felicidade, né? Receber 2 presentes assim juntos. Foi um dia bem marcante. Foi. Se arrepia quando vê, Dani? Dia 6 de outubro aí a situação foi tensa, mas foi bem legal. Momento bem importante, uma satisfação bastante grande. E já deu uma balançada assim em algumas coisas, pensando agora a responsabilidade de ser pai e tal, o ser humano dá aquela... Olha, a gente sempre se cobra um pouco mais, né? Eu acho, nesse sentido. E o importante, eu acho, que é deixar um belo legado, ser um belo exemplo, passar um conhecimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque a educação... ela vem de casa. Eu vejo muito hoje no Brasil as pessoas cobrando, falta educação. Ensino é uma coisa. Exigindo só dos professores ou exigindo da sociedade como um todo, mas acho que a base familiar ela é muito importante. Com certeza. E com relação ao esporte, tu sempre foi um esportista, e quem é esportista, se para total, o bicho pega também, né? Tu jogou bastante tênis, né? Jogo, sempre. Continua? Joguei, sempre. Tá conseguindo o fim de semana? Pô, esse ano aqui até minha clavícula eu quebrei jogando futebol, então Futebol? Jogo futebol também. Aonde? No Giovanni também? A gente joga, eu jogo aqui na quadra onde era o Come ali, né? Tá. Jogo lá, tem um campo de futebol lá na Granja, jogo tênis, a gente acaba correndo, andando de bicicleta, sempre tem que ter um pouco de atividade física, porque é importante. Até para aliviar a cabeça, né? Isso é fundamental. É um esporte bom, né? Eu gostaria que tu, nesse período todo aí, né, que tu trabalhou na Ciclos aí, que agora que as pessoas estão te conhecendo, né, porque tu sempre foi para a Roupilhense, tu sempre trabalhou muito pela cidade e na empresa ali, né, mas é a primeira vez que tu tá na linha de frente praticamente, né, ou tu tinha outra atividade antes, né, na cidade, assim, de entidade? Não, a primeira vez que eu participo na linha de frente de uma entidade, fui convidado, né? Eu até não queria, porque eu tenho todas essas atividades fora aí, eu acabei me afastando um pouco. A gente tem uma entidade também que se chama Ovos Brasil, que é dentro da BPA, dentro da Associação Brasileira de Proteína Animal, onde as reuniões são lá em São Paulo. Eu acabei me retirando um pouco, porque quando eu assumo alguma coisa, eu me dedico àquela situação.
e a gente teve um êxito muito bom aqui na Six. Toda a nossa diretoria, todas as pessoas que foram escolhidas e participaram conosco tiveram um grande empenho também, fizemos grandes atividades que têm marcado não só a entidade, mas também a nossa comunidade, né? E aproveitando esse gancho aí, porque nós falamos recentemente de tudo que a SIC fez, né? Mas depois disso foi feito mais coisa, praticamente num mês aí, né? Eu acho que o mais importante, Dani, foi você ser recebido pelo Bolsonaro, né? Eu queria que tu dedicasse um pouco desse tempo aqui para falar do contato com o Onyx e com o Bolsonaro e com o senador, né? Como é que se deu a do Onyx, como é que se deu com o senador e a do Bolsonaro? Bom, na verdade a gente tem um relacionamento que não é de hoje com o senador Reins. Ele é uma pessoa do nosso meio, uma pessoa do agronegócio, a qual eu sempre tive uma relação estreita. Ele teve... até trouxe ele para o almoçando aqui da Six. Virou um jantar, né? Que acabou virando... Não, mas é que eu trouxe... Ele participou antes, ainda como era deputado federal. Sim. Quando ele era deputado federal, ele já veio para cá, porque ele é uma pessoa muito ativa, uma pessoa com um conhecimento bastante grande, que eu me identifico muito. E depois, sim, quando ele foi eleito senador, também fizemos um jantar com o senador. Então, eu sempre tive essa proximidade com ele. E não querendo te cortar, e vamos continuar no senador, as falas dele é sem papel. Um cara que tem número, que traz as coisas assim, impressionante. Ele tem uma cabeça e uma memória muito boa, viu? Me surpreendeu, porque ele não é um guri também, né? Não. E ele é, assim, um cara com muita bagagem, né? E esse relacionamento também é em função de Porto Alegre, das entidades, né? Também, a gente acaba se relacionando com muita gente, e tu vai se aproximando. Tem pares que tu se identifica e tem pessoas que tu não se identifica. E tem algumas pessoas que tu cria uma intimidade muito maior, e o senador Reins é um exemplo de pessoa aí para muito aberto e proativo, né? Nossa, uma proatividade muito grande. Quando a gente chegou lá em Brasília, então eu liguei para o senador: senador, chegamos aqui em Brasília, estamos indo para o aeroporto, amanhã de manhã a gente se encontra, como é que o senhor quer que a gente faça? Me acompanhava a Maria Anselmi e a Janete Toigo do Hospital São Carlos. E ele: qual é o hotel que tu tá? Me passa aí. Pô, chegamos no hotel lá 9h30 da noite e o carro dele já encosta atrás, veio lá marcar a agenda, amanhã a gente, 8 horas. Ele foi lá. Então tu vê que... cara, a gente fica super feliz de ver pessoas super empenhadas. Quantas vezes, Glacira, aqui, até mesmo aqui na nossa cidade, né? Preciso falar com determinado, só semana que vem, ou só na outra, entendeu? Né? O cara é um senador da República, super ativo, representando um estado, um setor, foi lá à noite nos receber, então foi muito satisfatório, passou toda a quinta-feira conosco, então foi um dia bastante importante. Eu até vou fazer um parênteses aqui, Dani, porque assim, tu fez um comentário ali que tu sempre dá retorno, ou no dia seguinte mas dá retorno, né? Eu assim, eu compreendo, aceito, né? Mas acho assim de péssimo gosto quando tu liga para a pessoa e ela não retorna. Tu manda uma mensagem fazendo uma pergunta, ela não responde. Ou ela diz que vai te retornar e não retorna. Porque tu fica esperando aquilo ali, né? Ou assim, até um convite, né? Isso o seu Colombo no Rotary ensinou sempre para nós, né? Quando alguém te convidar para alguma coisa, tu tem que ir. Sabe por quê? Porque tu foi escolhido em Farroupilha entre 70 mil habitantes. Então tu foi uma pessoa única ali para ele. Se ele te escolheu, tu tem que ou ligar para ele justificando que tu não vai. Mas tu ser convidado e não participar é triste, porque daí a pessoa deixou de convidar outra pessoa no teu lugar. Então, quem não retorna... E tem no próprio WhatsApp também, que quando tu olha no WhatsApp que a pessoa não marca que viu que a conversa, ou que tem lá em cima que ele retirou o horário a última vez que ele viu, ele não é transparente. Porque o WhatsApp é uma conversa, então tu pode estar online e não deu tempo de ver a dele, é uma coisa. Né? Para mim acontece, às vezes tem muito WhatsApp, tudo bem. Quando eu não consigo responder, eu tento marcar ali aquela situação. Infelizmente só marcam 3, né? Eles tinham que marcar uns 10. E às vezes eu acabo esquecendo algumas, mas não é por mal. Não, mas Daniel, o WhatsApp quando é assim, mas normalmente tem pessoas que já usam isso como hábito.
Sim, não. Aí é triste, aí tu perde a confiança. Não, tem que ter clareza, assim não transparência, não posso. Não dá e pronto. Quanto tempo demora para um ok ali, né? Para dar um retorno, para dizer, te ligo depois, né? Eu tô na fase que agora nem o beleza não existe, eu só ponho BLS ou ok para não perder muito tempo. Não, e outra coisa que eu notei, Dani, como é difícil a interpretação da rapidez da resposta. Porque não é questão de interpretar o texto em si, é a palavra, né? Outro dia eu escrevi para um rapaz assim, ó, isso, mas a água já voltou. A água voltou, a fria, a quente não, entendeu? Daí o cara deu como resolvido, foi para a praia, fiquei sem água quente, né? Então, assim, o que eu estou usando no WhatsApp, até aconselho os mais amigos, a fazer voz. É mais rápido, aí tu passa a emoção, a entonação da voz, a pessoa vai te entender. Com certeza. Então, eu só queria fazer esse... É o novo modo, é que a gente está se adaptando, isso é novo. Começou há quanto tempo? Entendeu? Exatamente. O primeiro iPhone foi lançado em 2009, gente. 2008. Eu tenho um aí que nós trouxemos nos Estados Unidos. E aí, são poucos anos aí, né? São 10, 11 anos. Tem pessoas que ainda não têm o e se popularizou faz 5, 6 anos no Brasil. Então, é muita coisa nova e uma transformação bastante rápida, né, que aconteceu. Agora, falando do senador nesse sentido, eu nunca liguei para ele, às vezes eu ligo, ele não atende, mas ele retorna a ligação 1 hora depois. É isso aí. Meia hora depois. Então, a gente fica super feliz. Um homem de compromisso. Isso tu vai trocar um pneu na e fomos tratar assuntos muito importantes lá que sobre setores que estão com uma dificuldade bastante grande aí, com o refis atrasado, com situação de impostos federais atrasados. Estivemos na Receita Federal lá falando sobre isso, porque o país passou um momento econômico muito difícil. De muitos anos, né? Não é de ontem, né? Não é de ontem, mas os últimos 3, 4 anos aí foram gigantemente difíceis para as empresas, né? Independente do setor, mas tem setores que sofreram mais. E alguns setores acabaram optando, como os próprios bancos também saíram um pouco do processo ou ofertavam financiamentos com juros muito caros. Algumas empresas e alguns setores acabaram optando em pagar o imposto, pagar o fornecedor e pagar o funcionário. E tem um passivo de impostos bastante grande. Claro. E é porque fizeram alguma coisa, por um momento econômico, estavam trabalhando, e nós tivemos, eu e o senador Heinz marcou na Receita Federal, estivemos lá, levamos casos práticos, porque uma dessas empresas que nos procurou me autorizou a levar, me deu toda a documentação, todas as relações abertas, e entregamos em mãos para o chefe da Receita Federal do Brasil, lá em Brasília, apresentando a situação. E apresentado por um senador. E apresentada por um senador, e ficamos muito felizes no que nos colocaram, sim, que eles têm interesse que as empresas continuem, que trabalhem, que a coisa vai afunilando, né? Se fica com as certidões negativas, não consegue empréstimos. Nada mais. Né? Então, o Senair levantou muito essa questão aí, inclusive aqui no estado. O Senair me procurou já, e fomos, e inclusive essa demanda vem de uma das demandas que o Senair solicitou. Sim. Que o Senair nos procurou lá na SIX dizendo o seguinte: tem muitas empresas que têm um patrimônio gigante e não tem disponibilidade, não tem liquidez financeira. E nós tivemos aqui no Estado, né, com o governo do Estado, na Secretaria de Desenvolvimento e tal, solicitando linhas de financiamento para essas pessoas. Específico. E falamos lá em Brasília nesse sentido também, porque uma situação é fazer essa negociação dos impostos e outra coisa é crédito também, para que essas empresas possam voltar a girar que tem como dar altas garantias, né? Hoje. Exatamente. Mas com o tempo. Exatamente. Então foi um momento bastante. Estamos trabalhando ainda na estruturação desse, é uma coisa bastante nova, e esse foi um dos motivos da nossa viagem a Brasília. Ao senador, né? Exatamente.
Exatamente. Pode continuar, eu queria pular para o Bolsonaro depois. E além disso, além de tratarmos dessa situação de impostos das empresas, já entrou a situação do hospital. Sim, também, que tem situação da situação de impostos também. Que na Receita que também o hospital tem esse problema. E no domingo de manhã ainda o senador me mandou uma mensagem: preciso da relação dos impostos atrasados aí do hospital, porque o pessoal estava solicitando ele já na sexta-feira. Viu só? Então E vamos com o Onyx, encerramos com o Bolsonaro. Sem problema. Como é que foi com o Onyx lá? Já estava pré-agendado ou só deram uma passada? Na verdade, sim, já estava pré-agendado com o Onyx. Essa já era a nossa visita que a gente tinha praticamente certeza que fosse acontecer. Eu até não comuniquei que iríamos nos encontrar com o Bolsonaro antes, porque toda vez que você vai a um grande representante do governo, às vezes acontece de 2, 5 ou 10, 15 ou meia hora antes cancelar o encontro. Imprevistos acontecem. Porque, todas as situações do governo tá lá. Então eu comentei só com uma ou duas pessoas que estava agendada o nosso encontro com o Bolsonaro. Mas falando do Onyx, então, primeiramente, sim, já tínhamos essa agenda marcada com o Onyx. Tivemos uma conversa bastante aberta com ele, colocando várias situações, inclusive essa situação que eu coloquei antes também, agradecendo, porque na vinda dele, do Onyx e do Bolsonaro para Bento, quando teve o encontro dos presidentes, na noite anterior ele já tinha me mandado uma mensagem que aqui em Bento ele iria publicar que estaria liberando uma verba de R$653 mil anuais para o hospital. Anuais. E comunicou naquele dia que dá em torno aí de 50 e poucos mil por mês. E fora o Portas Abertas, isso? Além do Portas Abertas. E nós já vimos tratando dessa situação do Portas Abertas portas de entrada desde 2017. E aí estivemos lá no Ministério da Saúde, então, de fato, e aí naquele momento, olha, tia, vai sair, agora está concretizado e foi publicado no Diário Oficial da União, dia 23. Então, 2020 agora, então terá um crédito aí de R$200 mil a mais para o hospital, para esse serviço que ele já efetua. E o Bolsonaro, quem agendou foi o senador? O senador, chegar no presidente da República não é tão simples assim, né? O Onyx também abre essa porta. Também abre, mas o senador Reis é muito amigo do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? São congressistas a longa data, tem uma proximidade bastante grande, e nós vimos tratando essa agenda, não é de uma semana para outra, né? E eu já vinha falando com o senador Reis nesse sentido, da gente conversar e tal, e outras demandas que a gente tinha, e aí ele disse, não, vou marcar. E no mesmo dia, então, ele marcou, e estávamos em mais alguns gaúchos aqui, alguns produtores rurais. Tinha muita gente. Exatamente. Recebeu o estado todo junto. Não foi o estado todo, mas alguns produtores rurais aqui do nosso estado, porque nós tínhamos um problema bastante grande, que é aquele bioma Mata Atlântica, onde várias empresas, vários produtores rurais estavam com multas altíssimas, produtores rurais aí estabelecidos há 50, 60, 70 anos, às vezes em determinadas áreas, e com multas aí de 5, 10, 13 milhões, uma situação de um que estava lá com a gente, e saiu o parecer da AGU, então, liberando eles que possam produzir com tranquilidade nessas áreas onde já estão aí pré-existentes há tanta data, e eliminando essas multas pesadíssimas do IBAMA. Fecha, né? E ficamos lá em torno de 40 minutos junto com no gabinete do presidente da República. Estava lá o general Heleno, estava outros ministros e a nossa comitiva aí de 10 ou 15 pessoas. Como é que sentiu o Bolsonaro? Está otimista? Uma pessoa estritamente aberta, muito otimista. A gente vê um clima entre os ministros muito interessante. Ele citou lá que todos os ministros que estão lá não são apadrinhados políticos, que dentro dos ministérios não foi lotado
politicamente, né, o partido A, partido B, não, as coisas têm que acontecer, o país tem que avançar, isso ele deixou claro, e a gente sente isso andando dentro dos ministérios, conversando com as pessoas, as equipes bem afinadas, nos colocaram, eles sabem que tem muitos problemas, claro. Mas o que a gente percebeu, uma cúpula muito alinhada, uma das pessoas lá nos colocou, a gente sabe que tem muito problema em alguns escalões abaixo, lá na ponta, eles ainda não conseguiram entender essa nova dinâmica de governo, algumas pessoas muito acomodadas, isso ficou muito claro pra gente, mas a cúpula está fazendo esse trabalho. E nós estamos falando de um ano de governo e de uma cultura que vinha implantada nos últimos 16, de uma cultura bastante diferente do que é hoje, de liberdade econômica, dessas situações que não são diferentes. As pessoas têm que trabalhar, têm que ter a liberdade para trabalhar e o governo tem que fazer o básico, isso aí. que é uma das requisições que a gente tem muito forte, a infraestrutura. Que está andando a 1000 o exército. Está andando a 1.000.000, mas a gente precisa muito mais. Né? Isso, né? Precisamos, o nosso país está com déficit de 20, 30 anos de infraestrutura, nós precisamos avançar nesse sentido, porque vai nos dar um gás muito grande. Com certeza. Tanto a nível de empregos, né, porque absorve muita gente para emprego, e locomoção, né, diminuição de custo de transporte, tudo isso a gente precisa. Com relação ao Bolsonaro, assim, tu conseguiu lembrar ele que tu se encontramos na janta lá em 2015 em Porto Alegre? Conversei com ele justamente sobre isso. A minha fala inicial foi: olha, Bolsonaro, em janeiro de 2016 estivemos lá em Porto Alegre, no dia que eles jogaram os confetes na Assembleia e tal, e ele até deu risada. Essa foi a nossa fala inicial. Nos foi retirado o celular quando entramos lá na sala presidencial, mas conversei exatamente isso com ele. O início da minha conversa com ele foi essa. Nós fomos na palestra dele, que estava lotado lá, o mezanino da Assembleia, né? E depois fomos na janta e tu tirou foto, nós tiramos tudo foto junto ali. Naquele dia até fui antes e passei o dia com ele em Porto Alegre, né? A vinda do Sérgio Turra que convidou ele para passar o dia aqui em Porto Alegre. E foi era pré-candidato, 2016, eu achei que era 2015, mas foi janeiro. Janeiro de 2016. Então são 4 anos. Ele estava fazendo... Exatamente. 4 anos. Então tu vê que ele já estava se preparando a tempo, né? E hoje ele continua, as pessoas, quando ele passa pelas pessoas, é impressionante, né? O carisma que ele ainda transmite, né? Exatamente. É pelas ações, né? Ele tem conquistado um respeito bastante grande, apesar dos problemas, a crítica, todas as situações. Ele deixou claro que ele deixou claro que não está preocupado com a imprensa, com as críticas, e que a ordem que os ministros têm é de fazer o que tem que ser feito sem se preocupar com isso, que o país precisa andar. Então isso nos dá até uma tranquilidade. Dani, nós avançamos bastante no tempo, eu queria que tu encerrasse só. Tu chegasse a ver um vídeo do Ciro no qual ele disse que estava para Globo News, né? E eu não consegui ver se nas fake não estava ainda, né? Tá o Ciro falando que fez com uma reunião com o Maia e tal, para fazer uma agenda propositiva e tal, botou o Freixo numa comissão, para acabar um pouco com esse jeito do Bolsonaro de empurrar a goela abaixo no Congresso. Tu teve conhecimento disso? Não tive conhecimento. Vou te mostrar e eu estou pesquisando isso para postar, não postei ainda mas é uma fala bem difícil, viu, cara? É uma coisa, e tu vê nos lábios dele ele falando assim, me parece que não é montagem, né? Na verdade, hoje o que a gente percebe também é um envolvimento da população. A população não está aceitando qualquer decisão da Câmara Federal. Isso. Então essa é a grande pressão que tem contrária, porque o que aconteceu no Brasil durante muitos anos? Algumas pessoas, e poucas, e pouco representativas, juntavam lá 1.000, 100, 500, 2.000 pessoas que são insignificantes a um nível de nação, vão lá em Brasília, pressionam uma infinita minoria, transformando como aquilo fosse o pensamento de todos. Então a gente inverteu. Veja essa situação do sem terra, que é uma das situações que o Bolsonaro sempre colocou. Então, são algumas pessoas que se acham no direito de invadir as propriedades dos outros, né?
às vezes de herança, às vezes do seu próprio trabalho, mas isso é questionável. A propriedade privada ela tem que ser respeitada em qualquer lugar do mundo. E aí algumas poucas que vão lá, pressionam e parece que aquilo é uma coisa de outro planeta. E cito esse como exemplo, mas temos muitos exemplos para ser dados, até mesmo aqui na própria Assembleia do Estado. Quantas vezes iam lá 50, 100 pessoas gritar em determinada causa, assustando lá os deputados e toda aquela pressão da mídia, e aí o que acontece? Os caras se assustam e votam e tomam posições contrárias à grande maioria e colocando em xeque a credibilidade do país. Então isso tudo tem mudado muito. Muito bom. Dani, eu te deixo com as palavras finais aqui na Câmara 3 para dar feliz 2020, 21, 25, 50. Bom, Glacir, muito obrigado sempre pelo espaço aqui que tem nos concedido aqui na TV Cidade. Toda vez que a gente for solicitado, estamos disponíveis, viu? Vai continuar. E desejar um Feliz Natal para todas as famílias, com muito amor, com muita fraternidade, que a gente consiga cada vez unir mais, que as famílias estejam cada vez mais unidas e que tenhamos um 2020 com muita alegria, com muita paz e que todos possam ter uma vida melhor, né, com satisfação. E um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom pro amigo. Voltamos amanhã com mais CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Esse é o programa que vai dar muito o que falar na cidade. Obrigado pela companhia de vocês. Voltamos amanhã.